coisa que a gente tava pensando em conversar. Como é que é trabalhar com pessoas relacionadas com alimentação? Um saco, Tu né? mexe num vespeiro? Como é que é, o Saco. negócio? O pessoal é o mal do mundo, né? É as pessoas. Eu sou muito Olha. apaixonada, sou muito suspeita pra isso, assim, sabe? Eu, inclusive, né, o meu slogan da nutrição é a Vamos lá. nutrição descomplicada. Nutrição descomplicada. Muito bom. Porque quando eu me for... Muito bom. Eu, na verdade, eu passei por vários momentos, assim, da minha vida em relação à nutrição. E eu acho que isso acaba enriquecendo muito, assim, a minha experiência, né, como profissional, porque eu já passei por muitas fases, né? Então, eu fui daquela fase que eu entrei na faculdade porque eu queria ser bombada. E aí, fui por um tempo. E aí, quando eu fui chegando, assim, e eu entrei com a ideia de ser nutricionista esportiva, de trabalhar especificamente com esporte, eu queria trabalhar com academia e com alto rendimento. E conforme foi passando, assim, o curso, e no meu último ano, né, como eu não vim de família rica, né, então eu tinha que trabalhar e estudar, né, então, por um tempo, assim, no meu último ano de faculdade foi muito estressante pra mim. E eu passei por um transtorno alimentar, eu tive Capaz. compulsão alimentar. Eu há uns 2 anos atrás, 2 anos e meio mais ou menos, quando eu me formei, eu tinha 30 quilos a mais do que eu tô hoje. Isso não foi sempre, foi um período da minha vida onde eu realmente passei por esse transtorno alimentar. No fim da faculdade. No fim da faculdade, questão de estresse, muita carga, uma TCC. pressão muito grande estética também, né? Que isso influencia muito. Então, eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre tive presente na academia, as pessoas sempre me conheceram. E quando tu começa a engordar, as pessoas, elas não pensam o porquê que tu tá engordando. Elas Só pensando que tu tá engordando. apontam pra ti e falam que tá tu engordando. engordou. E isso machuca. E Que muito. doideira. Mas Não, as pessoas são muito sem noção. comum, É muito comum. muito comum. E Eu acho que as pessoas não reparam em mim, porque elas nunca falam da minha aparência. É porque tá muito bonito, cara. Sempre foi. Durante Claro. muito tempo. É verdade. Inverteu, sempre sou eu que chamo ele de bonito. Não, É o Harry Potter. Eu consegui, claro. Isso não vai pro ar, não. Reverti. Ele chamou de Harry Potter e vocês não escutaram. eu fiz muita loucura pra emagrecer. Então, quando eu me formei, eu quis trazer para as pessoas uma coisa diferente. Oh, que bonito. Eu quis fazer com que as pessoas elas não precisassem passar por aquilo que eu passei. E eu, como nutricionista, sei que isso é parte do meu papel. Porque hoje a questão da informação que a gente tem em relação ao que é se alimentar saudável é muito distorcida. Porque, na verdade, qualquer pessoa se acha capacitada para falar de nutrição. É mesmo? Qualquer pessoa se acha capacitada para falar o que é bom para emagrecer, o que não é bom para emagrecer, o que tu deve comer, o que tu deve cortar, sabe? Então, as pessoas elas generalizam de uma forma muito ampla. Cada corpo é um universo. Mas as pessoas não entendem assim. E quando tu tá num desespero pra emagrecer, tu também não pensa assim. Eu digo por experiência própria, porque como eu passei por isso, eu fiz tudo o que era coisa pra emagrecer. Principalmente na parte da época que eu passei por esse transtorno alimentar. Então, eu tinha muitos atos purgativos, então eu usava laxante, né? Eu utilizei hormônios pra emagrecer. Eu fiz utilização de vários medicamentos, então fazia a utilização de diurético, eu fazia a utilização de remédio para tireoide. Então, assim, eu fiz o Mexia uso em de tudo. várias Fumava coisas. também? Fumei por um tempo, É, que fumar emagrece. Sério? mas não por Sério? isso. Na verdade, Ansiedade, provavelmente. uma ansiedade, aham. Ah, entendi. A pressão ela tava sofrendo, provavelmente. Fumar emagrece. Eu não sei É os que é modelos. inibidor de fome. É? Quando tu acaba fumando, acaba inibindo um pouco a fome. Mas E era eu isso que eu ia fumava falar. de sem vergonha na época que eu ia em festa, assim, bebia, não era por isso. Uhum. Mas tem pessoas que fazem isso, né? Que A fazem. pessoa... E aí tu vê o quanto a pessoa tá desesperada pra ter um resultado, que ela não tá pensando no que é negativo pro corpo dela, não tá pensando que No ela vai longo fazer mal prazo. pro pulmão dela, e que tu só tá interessado em emagrecer, Uhum. só tá interessado em ter um resultado. Uhum. E isso, No foi... fim das contas, tu é uma educadora também.
Todo Além de nutricionista ser- deveria ser, na verdade, até porque esse é o papel da gente, né? A gente não é uma calculadora de dieta. É isso que as pessoas acham e que elas têm a visão. Ah, que horror! É verdade. E por isso Dieta? e por isso que as pessoas elas se acham tão, elas acham que qualquer pessoa acha que tem conhecimento suficiente para falar de nutrição. Por isso que muito educador físico tá lá passando dieta para os alunos. Ah, é verdade, agora que tu falou é verdade. Porque Sim. eles acham que é só uma calculadora de dieta. Só que calcular dieta até aplicativo faz. E esse não é o trabalho do nutricionista. Porque o trabalho como nutricionista é educar, né? E todo esse modismo em relação à alimentação, até que o próprio nutricionista impõe em rede social, então é só prato bonitinho, é só aquelas coisas extremamente caras que não dá acesso a todo mundo, não dá acesso a todas as pessoas. Então, hoje, tu distancia muito das pessoas o que realmente é uma alimentação saudável. Não existe uma educação nutricional para as pessoas. Isso é uma coisa que deveria ter na pré-escola. Ensinar as certeza. pessoas a comer, ensinar o que é bom e o que não é. Porque o crescimento que a gente teve como mundo em relação industrial, ele afeta diretamente a nossa alimentação e a Sim. forma com que a gente se alimenta. Até por uma questão social, onde hoje as mulheres saem para trabalhar, não ficam mais em casa cuidando do filho, então já não estão mais em casa fazendo comida, preparando aquela refeição. Então isso também torna com que as escolhas em casa sejam mais fáceis, né? Então, não tem comidas tão elaboradas, tão saudáveis. E as pessoas acham que realmente o comer é só uma necessidade do ser humano. Eu preciso comer. Tipo um carro que precisa de gasolina. Na verdade, é exatamente isso. A comida é a gasolina do carro. Eu costumo usar bastante esse exemplo no consultório, inclusive. Ai, pessoal, Mas eu já posso ser um nutricionista. Já pode prescrever dieta. Claro, né? Acabou de falar que é errado fazer isso. É isso aí que eu faço. a gente conversa assim que tem. Quando tu vai no posto de gasolina, certo? Sim. Tu coloca uma gasolina que faz mal pro teu motor do teu carro. Tá alterada. Tu volta lá pra ver se de novo. Não. Só se for com a Tu- polícia. Tu toma refri. Tu sabe que faz mal. Por que tu tá tomando então? Porque é teu corpo? Por exemplo. Claro que tu respondeu tudo de bom. Terrível. Depende, eu gosto de contar uva. Refri é tribom, velho. Então é bom. Refri é horroroso, cara. Para com isso. Ensinando as pessoas Tá, a mas tomar isso é certo. moralmente ou no gosto? Não, faz mal para o corpo. Tá, mas o Propor. gosto tá, tu gosta, só que tu Não. acha repulsivo moralmente. Não, eu não gosto do gosto e acho repulsivo normalmente. Então Eu tá. não sou fã muito de refri, mas já Não. tomei bastante refri. Mas Só eu que gosto... eu não sou muito do sabor, sabe? Eu Entendi. sou muito mais do suco. Ah, suco também é insuperável. Água. Água. Mas distancia muito, assim, é justamente o fácil acesso, sabe? Fácil acesso. Todo o crescimento que o país e os outros países teve em relação a, por exemplo, fast foods. Fast food. É uma coisa muito controlada. A gente parece umas maquinazinhas, né? A gente é parte de um sistema, né? Onde... Ah, olha aí o refrizinho ali no... Essa é a gasolina ruim. A gente tava falando da gasolina, né? Vamos voltar pra Da gasolina. gasolina. Então, a comida, ela é basicamente o que o corpo precisa para funcionar. Então, é a nossa fonte energética, né? A gente converte a comida em energia para que a gente possa fazer nossas funções básicas. Então, por exemplo, a gente gasta 70% do que a gente gasta diariamente é para manter funções básicas. Pro coração bater, para tu respirar. Metabolismo basal. Né? Isso, metabolismo basal. O extra é o efeito térmico que o corpo gasta para digerir os alimentos Olha só. e as atividades físicas. Então, caminhar até um ponto de ônibus, fazer qualquer atividade física, limpar uma Contar casa, dinheiro. Qualquer Casa do coisa. Thiago. Nossa. Putz, super atividade. qualquer coisa vai gastar energia, requer energia do corpo. Só Legal. que a comida ela não é só uma fonte de energia e por isso que a gente precisa prestar atenção na qualidade alimentar. Entendi. Porque a comida, ela tem o carboidrato, a proteína e a gordura, o que é mais comum que as pessoas sabem, né? Mas a gente também tem as vitaminas, os minerais, e eles têm funções essenciais no corpo. Então, para tu conseguir fazer uma digestão da proteína, tu precisa de uma vitamina ali para ajudar nisso. Para tu construir massa muscular, para produzir colágeno no corpo. Então, tudo isso precisa de vitaminas. Vitaminas. E quando a gente
pega a alimentação industrializada, a gente não tem acesso a essas vitaminas e minerais que o corpo precisa. A Entendi. gente tem ali várias fontes que, inclusive, trazem bastante coisas negativas. Então, por exemplo, um fast food, ele normalmente é rico em gordura e açúcar, né? Então, qual propriedade nutricional que tem isso, né? Tá te fornecendo caloria, tá fornecendo energia? Tá, mas e as funções básicas do teu corpo, como é que fica? Né? Porque se tu não dá pro teu corpo aquilo que ele precisa para funcionar, ele vai começar a falhar. Ah, então digamos assim, ó. Digamos que a gasolina, na metáfora, a gasolina ela serve para o carro se mover. Isso. Só que ela, no caso, ela faz o que as pessoas pensam que vai fazer. Só é que só aquela mover. gasolina ela não faz sozinha, ela precisa do Isso. motor para injetar a gasolina Isso. naquele veículo. Pistão, tá. Ela precisa virar energia. Isso. Só que daí a comida, ela além de dar energia, ela também compõe as células do corpo. Tipo isso. Ela te nutre, mas só que também ela também faz parte da Ela tua faz parte da fisiologia. fisiologia, ela faz parte das funções básicas que o teu corpo precisa fazer. Então, para tu produzir hormônio, Sim. tu precisa de micronutrientes. Olha. Para que tu consiga ter um equilíbrio, por exemplo, a qualidade alimentar, por exemplo, uma pessoa que precisa ingerir gordura. Tem gorduras boas e gorduras que não são tão positivas assim para o corpo, né? Sim. Então, todo nutriente, ele é essencial e tudo tem um porquê no corpo. E quando a gente enxerga a alimentação só como números, né? Só como cálculo de uma dieta para emagrecimento e a gente não olha as outras coisas que podem estar afetando esse Totalmente corpo. errado. Por exemplo, a falta de nutrientes pode facilitar o desenvolvimento de uma depressão, porque tu não tem o funcionamento correto de várias partes e funcionamentos do teu corpo, hormônios que deveriam estar sendo ativados a partir de algumas vitaminas. Então, são muitas coisas que a questão de não ter uma qualidade alimentar boa influencia na saúde, né? Não é só contar nutrientes. E por isso que eu digo, tem Isso. muita gente falando sobre nutrição que não é capacitado para falar de nutrição. É O verdade. médico que passa uma dieta para o paciente, ele não é capacitado para passar uma dieta. Sim. Porque o nutricionista, ele estuda 4 anos sobre E o os corpo da alimentos pessoa, também. sobre o alimento, sobre como aquele Isso. alimento ele vai interagir no corpo da pessoa. Isso. Então, são muitas variáveis que a Isso. gente estuda para realmente total. conseguir entender como é que aquele alimento vai refletir no corpo da pessoa. Aqui tem umas O, pro- perguntas o problema, já. o problema é que o médico, né? Quando fala de médico, A hipertensão pega, ele né? é Deus, assim, ele sabe de tudo. Mas Mas isso- cara, não é assim. Mas uma pergunta que eu queria fazer. Menos os médicos da faculdade onde eu trabalho, eles são sensacionais. É... Mas médico é sensacional, médico Não, é uma... não, Só que assim, não cada digo, um- não digo cada um no seu quadrado, porque assim, Na sua especialização. Complemento. eu complementam. conheço médicos que são ótimos e que estão se atualizando e que Não. fazem um ótimo serviço em relação à saúde das pessoas. Mas tem muitos profissionais que quando eles querem falar sobre uma coisa que eles não estão capacitados para falar, eles fazem um desserviço à população. É quase como se uma pessoa leiga estivesse falando, embasada na medicina que não é a área. Baseado Não é... no Google, no Instagram. Bom, aí é Conhecimento maravilhoso. temático. Tem umas perguntas aqui, Eu ó. tenho, já. eu tenho uma. Faz. Claro. Tem várias, na verdade. Pode Pode então fazer uma. começar com os ouvintes? Não. Vai, vai. E O aí. podcast é nosso mesmo? É. Tão maluco. Desculpa aí, brincadeira. Eu vou Mas ler. sobre micronutrientes. A gente conhece, obviamente, os macronutrientes. E existem, obviamente, os micronutrientes dentro deles. Certo? Aí todo mundo tranquilo.